Vamos cantar juntos. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito, Senhor. Deus Santo Espírito, em mim. Esse é o meu pão, esse é o meu pão. Tua vontade, Senhor. Em mim. Tão pequeno sou diante tua majestade, seja exaltado, ó Deus bendito, te damos glória. Fique de pé, agradeça a Deus por hoje. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Feche os olhos. Glória a Deus. Te damos a honra e a glória, Senhor, deste lugar. Seja exaltado. Seja exaltado no meio dos louvores. Que todo aquele que te busca em espírito e em verdade te encontre. E que essa noite, Senhor Deus, seja um momento, Deus, da manifestação do Senhor no nosso meio. Quebra, Senhor Deus, todo o nosso eu. Quebra, Senhor Deus, toda a nossa altivez. Queremos nos humilhar diante da tua presença majestosa e te dar toda a honra e toda a glória. Seja exaltado. O culto é para ti, Senhor. Seja exaltado. Este culto é para ti, Senhor. Seja exaltado. Nossas vidas são para ti, Senhor.
Pode sentar, queridos. Chorar também pelas pessoas que estão em casa. Está ao vivo no Facebook, no YouTube. Queremos abençoar as pessoas que estão em casa também. Muitas pessoas estão em casa porque ainda estão impossibilitadas de estar aqui hoje. Alguns são idosos, né? Outros têm dificuldades também de saúde. Vamos estar orando por eles. Pai, te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor tem usado este lugar, Deus, para a pregação do Evangelho a todos os lugares. E que nesse instante, Senhor Deus, cada família que está na sua sala agora, ou que está no celular, no tablet, assistindo, Deus, este culto, que o Senhor possa alcançá-los, Senhor Deus, com a tua graça, possa derramar do teu poder sobre eles. Eu te dou graças, Senhor Deus, por essa ferramenta. Eu te dou graças, Senhor Deus, porque neste tempo o Senhor moldou a igreja, Senhor Deus, para alcançar lugares mais longe. Que o Senhor Deus venha, através da mensagem, de tudo que vai acontecer aqui, Senhor Deus, fazer, Deus, com que os doentes venham ter saúde, fazer, Deus, com que as pessoas que estão com seus lares em conflito venham ter paz, fazer, Deus, com que pessoas que estão angustiadas venham experimentar a alegria do Senhor. Que o Senhor venha fazer, Deus, coisas diferentes, novas, como assim é a tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Faça isso hoje, Senhor Deus, em cada pessoa que está assistindo. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, graça e paz. Vamos ler o que está escrito em Filipenses 2, versículo 1 até o versículo 11. Filipenses 2, versículo 1 até o 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Se for possível, meu Pai, passa de mim essa dor, mas que somente a tua vontade se cumpra hoje em mim. Angústia e dores me vêm ao me entristecer, mas quero mesmo que custe o meu sangue, tua vontade fazer. Como te amei, Jerusalém, tuas feridas sarei, te trouxe paz, te acalentei, meu coração eu te dei. Se for preciso sangrar,
para provar meu amor. Escreverei nessa cruz em vermelho: te amo, Jerusalém. Te amei, Jerusalém, tuas feridas sarei, te trouxe paz, te acalentei, meu coração eu te dei. Se for preciso sangrar para provar meu amor, escreverei nessa cruz em vermelho: te amo, Jerusalém. Escreverei nessa cruz em vermelho: te amo, Jerusalém. Amém. Agora o grupo de louvor. A Bíblia diz assim que os que descem à sepultura não podem louvar a Deus. Então, eu espero que você não esteja morto, amém? Porque se você estiver vivo, você está aqui para louvar a Deus. Vamos fazer isso hoje. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos.
Só tu és eterno Deus, tu és eterno Deus, tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar, esperar no Senhor, esperar no Senhor. Nossas forças irão cair, esperar no Senhor. Só tu és eterno Deus, tu és eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Diga para o seu irmão, o Senhor nunca vai te deixar. Isso, nunca te abandonará. Amém? Eu encontro hoje pessoas não entendendo o significado do poder do sangue do Cordeiro, porque existem pessoas que entraram em religião, entraram numa denominação, mas não tiveram experiência de serem lavadas pelo sangue de Jesus. E aí vai sendo gerado no meio das igrejas, das denominações, religiosos não nascidos de novo. Mas as pessoas vão andando e passando ano após ano, e suas vidas continuam da mesma forma, e nunca experimentaram de verdade o perdão de Jesus. E que ao cantarmos esta canção, você possa clamar ao Senhor, que o sangue de Jesus Cristo te purifique de todo o pecado. A Bíblia diz que teus pecados podem ser vermelhos como o carmesim, rubros como o carmesim, mas ele transformará mais alvos do que a neve. Vamos cantar. Seja
quero saudar a amada congregação com a graça e a paz do Senhor Jesus, trazendo um abraço da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, a sede. Há poucos domingos nós tivemos lá a oportunidade de cearmos com a congregação Emanuel. E hoje juntos estão aqui a Nova Vida e a Resgatando Vidas. Então, é uma alegria muito grande poder celebrar nesse ambiente de comunhão. Quanto tempo a gente já não tomava ceia juntos, né? Desde que começou toda essa situação, nós ficamos restritos a algumas exigências, mas graças a Deus, passo a passo, nós vamos vencendo e o Senhor vai sendo honrado e glorificado e o povo dele desfrutando da comunhão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. São as orientações do apóstolo Paulo a respeito da comunhão do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Vou pedir a você que fique em pé, compartilhe a Bíblia com quem está ao seu lado aí. De repente, se estiver sem a Bíblia, só mostre de lado para que o texto possa ser acompanhado ou acessado nesse momento. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Deus amado, queremos te louvar por esse dia separado para o teu povo te louvar, te adorar, tanto aqui no templo, Senhor, como também nas casas, onde as famílias estão reunidas em adoração neste momento. Damos graças, Senhor, porque aqui nós podemos partilhar do pão, do cálice, e assim celebrarmos a vitória do Teu Filho sobre a morte e a garantia de vida eterna que nós temos por causa disso. Isso abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que vai participar nesta noite. Ó Deus, alimenta o coração que porventura ainda não possa participar, que possa, Senhor, numa próxima oportunidade, estender a mão e assim participar da comunhão abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos, nós temos aqui a oportunidade de celebrarmos a comunhão, partilhando o pão e o cálice. Mesmo com todo cuidado, mesmo com toda reserva que nós estamos tendo, mas o que nós temos aqui é muito mais do que um memorial. Isso precisa ficar bem claro, principalmente por quem está começando a estudar agora a palavra de Deus. A Santa Ceia é muito mais que um memorial. É memorial no sentido de que Jesus, lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, quando instituiu a ceia, ele disse que nós devemos comer o pão e beber o cálice em memória dele. Então, memorial por quê? Memória. Fazemos porque lembramos. Então, memorial porque no momento em que ele instituiu, então ele partiu o pão, distribuiu o cálice, e ele diz: a partir de agora, em memória. Em memorial é porque nós então fazemos em memória, nos lembrando de que ele um dia instituiu esse sacramento que é a Santa Ceia do Senhor. Mas a Santa Ceia é muito mais que um memorial para a igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está presente conosco. Ele não está presente no pão. O pão não se transforma na carne de Cristo Jesus. Porque se isso acontecesse, significaria que ele estaria novamente sendo crucificado, novamente sendo ofertado diante do Pai, e o sacrifício foi uma vez, uma única e exclusiva vez, e de uma forma eficaz. Isso não significa que o cálice vai literalmente, fisicamente se transformar no sangue de Cristo Jesus. Aqui há o suco da uva ou o vinho em algumas igrejas servidas, que são símbolo do sangue de Jesus. Ele derramou, como nós cantamos ainda agora, por uma única e exclusiva vez, o sangue derramado para nos purificar de todo pecado. No entanto, ele está presente. Ele não está presente nos elementos da ceia, mas ele está presente na vida daquele que estende a mão para tomar o pão e tomar o cálice. Dessa forma, é vida. O Senhor Jesus diz que a vida que ele nos dá é uma vida em abundância. Então a Santa Ceia é um meio de graça, é um instrumento que o Senhor Jesus usa para alimentar a sua vida. O pão alimenta, o vinho alimenta.
Mas se nós formos contar também por quantidade, tão pequeno, na verdade é uma lembrança daquilo que o Senhor faz de uma forma profunda. O alimento que vem a nós por causa do sacrifício de Cristo Jesus simboliza a vida eterna. Ele nos dá esta vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos e assim comermos o pão e bebermos do cálice. Vou pedir a você que abaixe a sua cabeça. Lá em casa agora os irmãos estão em espírito de oração neste momento, então vamos orar agora, colocando as nossas vidas diante do Senhor, examinando o nosso coração, para assim comermos do pão, bebermos do cálice, celebrando a presença de Jesus no nosso meio. Deus amado, nós nos colocamos assim agora em oração, aqui neste lugar, nas casas, e o nosso coração é derramado diante de Ti, para confessar que nós somos pecadores, que nós somos fracos, nós somos frágeis, Deus. Mas em nome de Jesus nós pedimos perdão sobre os nossos pecados, porque um dia naquela cruz, Ele entregou o seu corpo, Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade. Por isso, Senhor, abençoa as nossas vidas agora, para que possamos comer este pão e beber este cálice, Senhor, chamando bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados nesse processo de santificação, em que a Tua palavra vai nos mostrando, Senhor, como fazer aquilo que é da Tua vontade. Por isso nós pedimos perdão, porque nós pecamos por pensamentos, por palavras, por atitudes, mas a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então perdoa-nos, Deus, agora, em nome de Jesus. Essa Santa Ceia aqui não é da igreja presbiteriana, ela é da Tua igreja, corpo de Cristo Jesus. Por isso, os irmãos que estão conosco agora, em comunhão com a sua igreja, Senhor, que participem desse momento de comunhão como filhos e filhas do Senhor. Abençoa-nos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ronaldo, quem é que vai me auxiliar aqui agora? Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Nós temos o costume de não comermos antes dos outros, né? Então, pegue o pão, aguarde um pouquinho, pegue o cálice, aguarde, para que todos nós possamos comer junto, conforme a orientação do apóstolo Paulo. É o símbolo de unidade. Participamos juntos do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Depois do pão, ele também tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. O sangue derramado por nós não é mais baseado em obediência a leis, mas agora é por graça que Ele nos dá. E assim então, Ele diz: bebei dele todos, fazer isto em memória de mim. Vamos colocar em pé, vamos comer juntos o pão, vamos beber o cálice. Vamos ficar em pé, em oração. Te damos graças, Senhor, por este momento. Obrigado. A palavra diz que todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a volta do Teu Filho, e fazemos isso agora, Senhor, com alegria no nosso coração. Maranata, que o Senhor Jesus volte para tomar a sua igreja, Senhor, em eternal comunhão. Abençoe as nossas vidas, Deus, derrama em nosso coração a paz, a verdadeira paz. Nos aproxima uns dos outros, porque antes de qualquer coisa nos aproximou, nos reaproximou do Senhor. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém.
resposta, meu Salvador, estás presente aqui. Ministra o vinho, parte o pão, que por Jesus de ti juntos lembramos tua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divina vivemos para ti. Desperta, anime, leva os teus, fazendo-os discernir que tu presente, ó Cristo, estás teu povo a dirigir. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão contigo, nosso benfeitor, com todo velho irmão. Sabemos que regressarás em majestade, luz, juiz supremo, eterno Rei. Ó, vem, Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse ambiente de comunhão, celebração da Santa Ceia, quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 133. Salmo 133, meio da Bíblia, Velho Testamento. Em casa também, o pessoal acessando o texto de Salmo, capítulo 133. Salmo 133. Localizamos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Deus amado, nós queremos nos colocar diante do Senhor agora, crendo na Tua palavra. Crendo, Senhor, que a Tua palavra é vida, a Tua palavra nos alimenta, e principalmente nesta noite de comunhão, que essa palavra possa abençoar a minha vida, a vida dos meus irmãos, naquilo que nós podemos aprender através da orientação do Teu Santo Espírito. Que aqui neste lugar e nas casas, Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz, penetre o mais profundo da nossa mente. Aquilo que a limitação do pregador não conseguir alcançar, que a ação esclarecedora do Teu Espírito Santo o faça, para que essa palavra se torne viva, Senhor, viva nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se aqui na congregação seguem a mesma leitura lá da sede, né? Mas o desafio é todos nós lermos a palavra de Deus todos os dias. A intenção é, durante todo o ano, lermos toda a Bíblia. E o maior livro que nós temos na Bíblia é o livro de Salmos. São 150 capítulos, e eles falam do relacionamento do homem para com Deus. O foco maior é o engrandecimento de Deus, as obras que Ele fez. Em alguns momentos, a luta espiritual, a batalha se torna renhida através
das palavras, principalmente do rei Davi, nos momentos de luta, mas traduz aquilo que é a nossa luta espiritual. Mas nós temos esse salmo, que é o Salmo 133, que aparece como o Cântico dos Degraus, ou Cântico das Romais. São 4 cânticos, Salmo 131, 132, 133, 134, são reconhecidos de autoria de Davi, e eles eram cantados assim nos momentos de ajuntamento público, solene, um momento de culto do povo, quando o povo estava em romagem, caminhando, né? E por isso é Cântico dos Degraus, para celebrar a comunhão do povo de Deus. Por isso, eu creio que nós podemos usar nesta noite de comunhão a meditação neste salmo, para que nós tenhamos realmente esta noção do que significa, gente, vida de comunhão. Nós somos chamados para sermos igreja do Senhor Jesus. Estamos agora aqui neste lugar, mas lá em casa alguns estão acompanhando pela internet, quem sabe em outros lugares agora. A IPF está reunida, outras igrejas estão reunidas, os irmãos estão reunidos. Por causa do fuso horário, a igreja se reuniu em momentos diferentes. Há alguns lugares onde a igreja é perseguida, não por causa de vírus em pandemia, mas por causa de gente má mesmo. Há pessoas que estão sendo hoje proibidas de pregarem o nome do Senhor Jesus, mas não importa o que aconteça, a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Eu gostaria de, nesta noite, meditar com os irmãos nesse texto, pensando em nós como família. Nós somos uma família de tanta gente, nas mais diferentes origens, mas nós somos família, precisamos ter esta noção. Você pertence à família de Deus. Você não foi chamado para ser um amigo da igreja, você não foi chamado para ser um eterno visitante, você não foi chamado para gostar da igreja, você é chamado para ser filho e filha de Deus, pertencer à família de Deus. Por isso é importante, num momento como este ceia, que nós acabamos de participar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 28, nós citamos ainda agora, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isso significa, participe da Santa Ceia com discernimento. Nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo. Quando você vai se alimentar e você se senta à mesa, você não fica pensando na origem do feijão, nas propriedades do arroz, né, como está caro agora. Você não fica pensando como é que o ovo chegou ali na mesa. O que é que você faz? Você come, porque o seu corpo sabe muito bem o que vai fazer com aquilo que você está comendo. Da mesma forma, irmãos, nós nos alimentamos. É lógico que nós temos o conhecimento doutrinário, é necessário tudo isso, mas o discernimento vai muito além. Significa nós discernirmos que nós estamos nos alimentando da presença do Senhor Jesus, e como é importante para nós entendermos a dimensão daquilo que significa que nós somos família. Então, nós somos família de Deus. Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente no Salmo 133, veja comigo aí esses 3 versículos, nós vamos meditar, olhando para esse Salmo e vendo realmente que nós somos a família de Deus. Em primeiro lugar, nós somos a família unida por Deus. Nós somos uma família unida, nós somos unidos por causa de Deus. Veja aí o primeiro versículo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O Salmo 133 começa celebrando esta união. A unidade é a força do Salmo. Já começa no primeiro versículo. E esse bom e agradável, para mim, eu tenho que ele pode ser comparado com aquele momento que Jesus diz bem-aventurado. Quando Jesus diz bem-aventurado, significa muitas vezes felizes, imensamente felizes. Aqui esse bom e agradável significa, mas é muito bom, é bom demais. E a visão aqui é a visão do rei. O rei está olhando para o povo e vendo o povo em união. O rei Davi é o rei que está à frente do povo. Saul tinha sido o rei anterior. O povo se perdeu. Foi um governo muito cheio de polêmicas, e espiritualmente foi uma derrota para o povo de Deus. Davi vem para unir Israel. As 12 tribos estão unidas. Depois da morte de Davi, alguns anos depois, o povo vai se dividir novamente entre o reino do sul e o reino do norte, mas Deus nunca quis essa divisão. Então, quando nós olhamos para essa expressão, que é traduzida pela versão corrigida da seguinte forma: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nós reconhecemos aqui aquilo que é vontade de Deus. Então, não é a visão mais do rei, propriamente. O rei aqui está simbolizando Deus, é a figura de Deus.
Então, para Deus é bom e agradável que vivamos em união. Por isso nós somos chamados a lutarmos pelo vínculo da paz. Irmãos, não podemos consentir entre nós coisas que venham atrapalhar a nossa unidade como povo de Deus. Nós somos família. Eu tenho 3 filhos, e eles estão aqui agora, estão lá um está no Paraná, mas os 2 estão na IPF agora, mas depois, quem sabe, vão ouvir a mensagem, ou eu comento com eles a mensagem. São 3, mas como são diferentes, eles já são adultos. Nós somos diferentes uns dos outros. E muitas vezes nos esquecemos que essas diferenças abençoadas por Deus não vão implicar na quebra de comunhão. Nós podemos discordar, nem vou fazer aquela brincadeira de Ceará e Fortaleza aqui no meio, porque eu sei que de repente vai tumultuar aqui, mas nós somos diferentes, nós gostamos de coisas diferentes, nós temos pensamentos diferentes, mas é bom e agradável que como família nós tenhamos essa visão de unidade. Durante esse tempo agora de pandemia, alguns ficaram preocupados e pensando, a igreja vai acabar. Agora a igreja é o fim, é a mensagem que o irmão Ronaldo deu esses dias lá na IPF, né? Em muitos lugares a igreja parou, alguns ficaram desnorteados, é como se estivessem de férias, mas em outros não, outros se agarraram à realidade de que a igreja é o corpo de Cristo Jesus e não pode parar. Por isso nós estamos orando para que a igreja continue caminhando como família. Os irmãos precisam uns dos outros, nossos ministérios precisam uns dos outros. Estava ouvindo aqui, vendo os irmãos cantando, cada um tocando seu instrumento, sei que o Ronaldo tem ensinado aqui também. Então, como é importante compartilhar os nossos ministérios, é bom e agradável esta vida de unidade diante do Senhor. Queridos, nós estamos agora nos aproximando das eleições. Deus amado, não permita que no meio do povo de Deus haja divisão por causa disso. Alguns vão votar em um, outros vão votar em outros. O que é que nós precisamos? Discernimento na presença de Deus, mas não permitir que estas coisas venham trazer desunião. A desunião é o contrário da unidade. Veja o que diz Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não podemos perder esse vínculo desta unidade. Vamos nos estimular ao amor e às boas obras. Se nós sentimos falta de alguns, agora, daqui a pouco, quando voltar tudo ao normal, já estamos voltando ao normal, mas quando voltar ao normal, se sentirmos que alguns se afastaram, o nosso papel é lutar por essa unidade e buscar em oração, em visitação, em contato aqueles que se afastaram. Por quê? Porque nós somos família. A família sente falta do irmão. A família deve chorar por aquele que está enfraquecido e muitas vezes caído. Nós somos chamados para estendermos a mão e levantarmos aquele que está fraco na fé, porque nós somos individualmente membros do corpo de Cristo. Somos corpo de Cristo, diz o apóstolo Paulo, mas individualmente membros do corpo de Cristo. Nós temos em nós, então, essa unidade agora celebrada na Santa Ceia por causa de Cristo Jesus. Assim como o rei Davi, para o rei Davi, era bom e agradável ver as 12 tribos de Israel vivendo em união, para que pudesse resistir diante do inimigo. O Senhor Deus olha para a sua igreja, e para Ele é bom e agradável que todos nós vivamos nesta união. Colossenses capítulo 3, versículo 16, lá no Novo Testamento, uma das cartas do apóstolo Paulo, Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, em primeiro lugar, nós somos família de Deus, porque nós somos unidos por Deus. A nossa união, essa nossa unidade não vem da nossa própria vontade. Nós temos o nosso jeitão, mas que é trabalhado pelo Espírito Santo. Então essa unidade é abençoada e é boa, é agradável diante de Deus, é testemunho. O Senhor Jesus diz que se nós nos amarmos uns aos outros, isso é o que autentica o Evangelho diante do mundo, e que diz que nós somos discípulos.
palavra de Deus diz que se nós cremos no nome do Senhor Jesus como Salvador, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos e filhas de Deus. Então, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você pertence a essa família. Esta família, em primeiro lugar, esta família, olhando para este versículo 1, é bom e agradável viver unido. Nós somos unidos por causa de Deus. Em segundo lugar, olhe comigo agora o versículo 2, como família de Deus. Além de unidos por Deus, nós somos ungidos por Deus. O versículo 2 diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Se em primeiro lugar é bom e agradável essa unidade, agora a visão do salmista olha para o sacerdote. O sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. Ele ia para diante de Deus. E ele era ungido. Arão foi o primeiro sacerdote. Da família de Arão é que veio a classe sacerdotal. E que nós encontramos aqui como aspecto do chamado é a unção. Eles eram ungidos com óleo. E o óleo aqui tem um papel todo especial na linguagem de bênção. Ele diz que é de uma forma profunda, desce pela cabeça, pela barba, vai para a gola. Ele vai, além da propriedade do óleo descendo ali, o simbolismo de profundidade. O óleo é citado aqui, não somente sobre o sacerdote, porque o sacerdote, ele representava o povo de Deus. Então, o povo estava sendo ungido por causa de Deus. O sacerdote carregava 2 pedras de ônix, e nessas pedras estavam, cada uma delas escrita, as 12 tribos de Israel, 6 em uma e 6 em outra. Israel estava representado diante de Deus através daquela unção. Por isso o salmista compara esta unção. Em primeiro lugar, o rei se agrada em ver a sua família unida. Em segundo lugar, o nosso Deus é o Deus que nos unge como sua família. Nós somos ungidos por Deus. Nós somos alcançados agora, não mais pelo óleo, fisicamente falando, mas pela unção do Espírito Santo. Em Cristo Jesus, que é o nosso sacerdote, nós somos ungidos, nós somos o sacerdócio santo, real. Você não precisa mais de uma só pessoa intercedendo por você. Você é alcançado por essa unção que vem através de Cristo Jesus. Ele foi ungido. Cristo significa ungido. Ele foi ungido para cumprir aquilo que está lá profetizado em Isaías, no capítulo 61, e que se cumpre em Lucas, capítulo 4, versículos 18 a 21. Lucas 4, 18 a 21. O Senhor Jesus está lendo o trecho da palavra e diz aquilo que estava escrito em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Como filhos, somos a família unida, e agora através de Cristo Jesus, que foi ungido, que é o separado para honrar e glorificar o Pai através do ministério, do seu ministério, Ele toca em nós. Então nós somos ungidos por causa de Cristo Jesus. Nós somos separados, a unção nos santifica e nos coloca diante de Deus como esta família que é abençoada por Deus por causa da santificação que o Espírito Santo opera em nós. Nós não vamos conseguir comunhão, nós não vamos conseguir unidade se não confessarmos os nossos pecados a Deus e uns aos outros e buscarmos o crescimento espiritual uns dos outros. E quem nos dá esse crescimento é o Espírito Santo através da palavra. Nós podemos ler a palavra, nós podemos estudar a palavra, nós podemos meditar a palavra, mas essa palavra só se torna vida se o Espírito Santo trabalhar na nossa mente e transformar essa palavra como vida no nosso coração, para que de fato possamos, diante do mundo, ungidos pelo Senhor, termos a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que faz toda a diferença na vida de muitos e muitos que estão perdidos por esse mundo afora. Somos família de Deus, você é família de Deus. Se você confessou a Cristo Jesus como seu Salvador, você é filho de Deus e você é filha de Deus. Em primeiro lugar, para viver unido com os irmãos. Em segundo lugar, para viver como alguém que é ungido pelo Espírito Santo todos os dias
E cada dia nós temos oportunidades que o Senhor coloca diante de nós para nós vivermos isso através do testemunho, do nosso testemunho. Nós somos chamados para sermos diferentes diante do mundo como filhos e filhas do Senhor. Veja Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 15. Hebreus 12, 14 e 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O Senhor Deus, na nossa vida, é que faz toda a diferença. Como ainda agora ministrou o irmão Ronaldo, não é religião, não estamos falando em religião. A religião, por mais contraditória que possa parecer, muitas vezes nos afasta de Deus, porque fica presa em preceitos humanos, fica presa em ensinos, às vezes puramente humanos, e nos afasta disso que é a essência da palavra de Deus. A palavra de Deus veio para nos tornar novas criaturas. O nosso passado já foi cravado na cruz, os nossos pecados já foram perdoados. Então, assim como no passado, o óleo descia sobre a cabeça, a barba e a gola do sacerdote, simbolizando a aprovação de Deus, a santificação derramada por Deus, hoje a presença do Espírito Santo na sua vida quer preencher todas as áreas da sua vida, para que de fato você seja fortalecido em todo e qualquer momento. Então, somos família de Deus. Primeiro, somos unidos por Deus. Segundo, nós somos ungidos por Deus. Agora veja o versículo 3. Em terceiro lugar, nós somos abençoados por Deus. Uma família de homens e mulheres abençoados por Deus. Somos unidos por Deus, somos ungidos por Deus, nós somos abençoados por Deus. O versículo 3 diz: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É interessante, lá no tempo de Josué, quando a terra é dividida, ao norte da terra de Canaã está o Monte Hermon. O Monte Hermon tem mais ou menos uns 30 quilômetros de extensão. O seu pico é totalmente congelado, até a metade, do pico até a metade. Então, durante a noite, principalmente, escorre aquilo que o salmista chama de orvalho. E é interessante que ao norte fica Sião. Sião não tem água, não teria água. Simboliza deserto. Não tem vida lá. Precisa de água. O que é que acontece? Do Monte Hermon, o orvalho desce, escorre, há córregos e há ribeiros que surgem por causa disso. A nascente do rio Jordão está no pé do Monte Hermon. E através disso que desce do Monte Hermon, então Sião é abençoado por onde a água passa, a vida. Estamos orando pelo nosso Nordeste, há investimentos agora sendo feitos. Nós já sabemos que a nossa terra é boa, a nossa terra precisa de água, porque com a água o fruto vai surgir. Então, do Monte Hermon, esse orvalho que desce por onde passa em Sião, vai abençoando de tal forma que surge a vegetação. O Senhor Jesus é simbolizado por esse monte. Dele é quem vem a vida para nós. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Escorre do Senhor, vem a unção que vem da parte do Senhor Jesus, e através da sua palavra, através da vida de oração, Ele abençoa o povo. Nós temos orado agora para que Deus abençoe o seu povo no meio dessa pandemia. Muitos são os testemunhos. As coisas vão acontecendo, irmãos. Perdemos algumas pessoas, perdemos. A morte é uma realidade na vida do ser humano, mas para aqueles que creem no Senhor, a morte é o começo de uma nova fase na nossa vida, é a eternidade em comunhão com o Senhor, de modo que nós não tememos a morte. Hoje a minha filha, lá na sede, atendeu um visitante. É um visitante que se diz de um outro país. Como ela fala inglês, ela pôde conversar com ele. E ele disse que queria a ajuda da igreja, mas ele queria deixar bem claro que ele não acredita na existência de Deus. Ele é um foragido de outro país que está aqui procurando ajuda. Mas ele disse: eu quero ser sincero, eu acredito que a morte é o fim de tudo. Todas as coisas terminam com a morte. E a minha filha diz: pois nós cremos em Deus, e por causa da nossa crença em Deus, é que nós cremos que a morte, na verdade, é o início de uma nova vida. Porque nessa nova vida, a própria morte é vencida por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Esta vida que o Senhor Deus abençoa entre nós,
Assim como o orvalho que desce do Hermon, de Cristo Jesus vem todas as bênçãos. Ele nos abençoa com todas as ricas bênçãos. Toda sorte de bênçãos espirituais está sobre a vida do seu povo. Então é uma família unida, é uma família ungida, é uma família abençoada, é uma família que é alcançada por aquilo que vem da palavra de Deus, para fazer com que esta família seja realmente uma família vitoriosa. E não vitoriosa, irmãos, apenas no sentido material. Hoje o Evangelho tem sido pregado dessa forma, que você vai acreditar em Jesus, que você vai seguir uma igreja, então todos os seus problemas serão resolvidos. Não, mas nós cremos também que há bênçãos materiais, mas sobretudo são as bênçãos espirituais. Nosso irmão leu um texto que eu vou ler novamente aqui, somente uma parte do texto, que é Filipenses capítulo 2, fomos até o versículo 11. Eu vou ler agora os versículos 1 a 4. Você é abençoado por Deus. Você pertence a uma família, lute por esta unidade dessa família. Você pertence a uma família que é ungida com a presença de Cristo Jesus. Creia nisso. Se aposte dessa bênção da unção do Senhor, que dá para você a autoridade espiritual, que coloca em você o poder da oração. Você pertence a uma família que é abençoada pelo Senhor. Nós não estamos sozinhos. Nenhum vírus vai nos parar, nem a perseguição vai nos parar. Pode mudar, pode acontecer o que for com a história, com a política, com a economia. A igreja do Senhor é abençoada por causa da presença dele. Nem as portas do inferno podem prevalecer diante da marcha triunfal dessa igreja. Creia nisso de todo o seu coração. Veja o que diz Filipenses 2, 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa é a bênção do Senhor. É dessa forma que Ele nos abençoa e nos fortalece. É dessa forma que Ele faz com que você caminhe com o seu irmão e a sua irmã, com aquele objetivo de alcançar mais e mais homens e mulheres com o Evangelho da salvação. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, nesse contexto de comunhão. Que você possa sentir a alegria de pertencer a esta família, que é uma família unida. Faça parte dessa união. Coloque diante de Deus toda e qualquer dificuldade que você tiver, porventura, de relacionamento. Busque de perdão para que esta família seja uma família realmente unida. Dê graças ao Senhor, porque você pertence a uma família ungida, você é ungido por Deus. Você pode orar, você pode ler a palavra, você pode ser usado como instrumento de Deus para libertar cativos, porque o Senhor Jesus veio para fazer isso possível. Você pertence a uma família que é abençoada por Deus. Nós nos acudimos uns aos outros. Nós socorremos uns aos outros. Quando há necessidades no meio da igreja do Senhor Jesus, é interessante como a igreja se movimenta. Sabe por quê? Porque Deus é quem abençoa a vida. Assim como lá no monte, o orvalho faz toda a diferença. A presença do Senhor na nossa vida nos torna frutíferos, até mesmo os velhos. A palavra de Deus que na velhice ainda darão muitos frutos. A palavra de Deus fala aos jovens que eles têm a palavra, que já têm vencido o próprio inimigo e podem frutificar nas faculdades, onde estudam, no trabalho. Você que pertence ao Senhor é chamado realmente para ser o perfume de Cristo Jesus nessa geração no qual nós estamos agora. Mas se alegre por isso. Olhe para o lado, olhe para o seu irmão, olhe para trás de você. Membros do corpo de Cristo Jesus, filhos e filhas do Senhor. Quero convidar você a colocar-se em pé, para nós orarmos nesse momento. Vamos ficar em pé, vamos colocar diante de Deus agora, porque Ele é o Deus que se agrada da união, da unidade do seu povo. Ele é o Deus que unge os seus lábios, para que você tenha a palavra certa, no momento que o Espírito Santo puxar da sua memória aquilo que você tenha aprendido da palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus, porque Ele tem nos alcançado com as bênçãos, mesmo nesses tempos em que nós estamos vivendo agora. Ele tem sido fiel
que tem sustentado o seu povo. Deus amado, nós nos colocamos agora, Senhor, como tua família, em nome de Jesus. Agradecemos porque em ti nós somos um. Nós somos unidos, Senhor, por causa de Cristo Jesus, que derrubou a parede de separação e pôs por terra toda a inimizade, Senhor. Ó Deus, abençoe a congregação Nova Vida. Abençoe a congregação Resgatando Vidas, Deus amado. Abençoe a tua igreja esparramada em toda a terra, para que possa andar e viver este evangelho, Senhor, de tal modo que a união, a unidade, a comunhão sejam marcas visíveis e testemunháveis no nosso meio. Ó Deus amado, nos abençoe, Senhor, como igreja, com a visão de que nós somos ungidos pelo Senhor. Ó Deus, o Senhor nos tem ungido através da ação e da presença do Espírito Santo. Tira, Senhor, então toda a timidez, tira toda a dúvida, tira todo o medo, Senhor. Torna o teu povo um instrumento de evangelização, porque foram ungidos, foram separados para falar das boas novas. Ó Deus, nós te damos graças porque nós somos alcançados pelas tuas bênçãos, sem mérito algum, Senhor, por causa dos méritos de Cristo Jesus. O Senhor tem nos abençoado, Senhor. O Senhor tem alcançado com a tua fidelidade, com a tua mão, Senhor, todos os dias da nossa vida. O Senhor renova a tua graça, a tua misericórdia sobre nós todos os dias. Por isso nós nos colocamos agora diante do Senhor como família da fé, nesse contexto de comunhão. Mais uma vez, alegres, Deus, saindo daqui deste lugar, com aquela certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso alimento. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, Ronaldo.